Graças e paz, irmãos. Abramos nossas Bíblias no livro dos Salmos e façamos a leitura do Salmo de número 38. Diz assim a palavra do Senhor: Salmo de Davi em memória. Não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigues no teu furor. Cravam-se em mim as suas setas, e a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã na minha carne, por causa da tua indignação. Não há saúde nos meus ossos, por causa do meu pecado. Pois já se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas, por causa da minha loucura. Sinto-me encurvado e sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. Ardem-me os lombos, não há parte sã na minha carne. Estou aflito e muito quebrantado. Dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Na tua presença, Senhor, estão os meus desejos todos, e a minha ansiedade não te é oculta. Bate-me excitado o coração, faltam-me as forças, e a luz dos meus olhos, essa mesma já não está comigo. Os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga, e os meus parentes ficam de longe. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar minha vida. Os que me procuram fazer o mal dizem coisas perniciosas e imaginam engano todo dia. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abro a boca. Sou com efeito como quem não ouve, e em cujos lábios não há réplica. Pois em ti, Senhor, espero. Tu me atenderás, Senhor Deus meu. Porque eu dizia: não suceda que se alegrem de mim, e contra mim se engrandeçam quando me resvala o pé. Pois estou prestes a tropeçar. A minha dor está sempre perante mim. Confesso a minha iniquidade. Suporto tristeza por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos são vigorosos e fortes, e são muitos os que sem causa me odeiam. Da mesma sorte, os que pagam o mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor, Deus meu. Não te ausentes de mim. Apressa-te em socorrer-me, Senhor, salvação minha. Vamos orar? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, meu Deus, que nós nos colocamos na Tua presença, te agradecemos e te bendizemos, meu Pai, porque Tu és bondoso e Tu és misericordioso para conosco. A Tua palavra é um exemplo disso. O Senhor nos colocou a Sua palavra em nossas mãos, para que tivéssemos orientação segura para nossas vidas. Por isso, Senhor, ilumina os nossos corações e as nossas mentes, para que possamos compreendê-la e aplicá-la em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Eu, quando criança, fui arteiro. Confesso que não fui uma criança tranquilinha e calma, aprontava. Para piorar, eu tinha uma certa índole incendiária. Então, eu adorava fósforo. E na minha casa era difícil, porque nós morávamos numa casa com a minha avó, não tinha piso, era chão batido, e a casa não era rebocada. Então, a parte da casa era toda de tijolos, mas não era rebocada, e tinha um buraco no meio. E não tinha energia elétrica, então tudo era à luz de velas. Então eu estava numa festa. Minha avó tinha uma mania interessante. Ela pegava a lamparina acesa e enfiava entre um tijolo e outro para expulsar os grilos que ficavam fazendo barulho durante a noite. E eu, claro, peguei a lamparina e toquei fogo na cozinha. Eu toquei fogo nos guardanapos, nos panos de prato dela. E aí pegou fogo em tudo e meu pai veio e socorreu e tentou apagar. Uma vez eu estava comendo com uma lamparina na mão e um pão na outra. Errei, coloquei a lamparina na boca.
Mas o pior de tudo foi quando eu resolvi que tinha uma coisa fantástica de se ver: pegar uma sacola de plástico e tocar fogo. Era uma coisa linda. Você fica com aquelas gotas de fogo pingando, e eu ficava com aquele negócio na mão, com aquela sacola e pingando fogo no chão, e eu achando aquilo lindo. Gotas de fogo, vi que coisa fantástica. E de longe meu pai dizia: você vai se queimar. E como todos os pais são, não chegou nem perto. E naquele dia eu descobri uma coisa: que toda coisa trelosa que nós fazemos tem uma consequência. Até então eu não tinha tido nenhuma consequência de tocar fogo na cozinha. Eu não me queimei no dia que eu tentei engolir uma chama. Mas naquele dia eu descobri um negócio: que quando o fogo está chegando perto da mão, esquenta. E se você não soltar e balançar o saco que está pegando fogo, joga pingo de fogo para tudo quanto é canto. E pegou um pingo de fogo na minha perna, e eu pulei feito cabrito novo. Gritei, e meu pai só lá de fora dizendo: eu falei para você. Ficou uma bolha enorme na perna. Mas eu descobri naquele dia que quem brinca com fogo se queima. Saber as consequências daquilo que nós fazemos é a coisa mais importante que a gente pode aprender na vida. Às vezes nós tentamos privar os nossos filhos disso, de saber as consequências, de sofrer as consequências. Mas saber que tudo que nós fazemos tem consequências é importantíssimo, porque nós aprendemos a não brincar com o perigo, já que quando o perigo está próximo de nós aprendemos a ter medo dele e não ficar fascinado por ele. O pecado não é diferente, meus irmãos. Nós, como crianças, muitas vezes brincamos com fogo, e quem brinca com fogo se queima. O pecado tem consequências terríveis para cada um de nós, e nós precisamos aprender isso urgentemente, porque somente quando nós conseguimos contemplar o tamanho do estrago que o pecado pode fazer, o tanto que o pecado pode proporcionar de sofrimento, é que nós estaremos aptos para entender que nós precisamos nos afastar dele e não nos planejar para ver o quão próximo eu posso ficar dele sem me queimar. Davi aprendeu isso da pior maneira possível. O salmo que nós acabamos de ler é um salmo sobre arrependimento. É um salmo carregado de pesares, é um salmo carregado de queixas, é um salmo carregado de aflição. Mas esse salmo, na verdade, não é carregado de queixas e aflição por causa dos outros. O principal culpado nesse salmo de número 38 é Davi. Esse salmo, meus irmãos, é um salmo de lamentação pessoal, mas também é um salmo penitencial. Ele se junta ao Salmo 6, ao Salmo 22, Salmo 38, Salmo 32, que nós já lemos, de forma que ele vem apresentando entre esses 7 salmos aqui as consequências claras do seu pecado. Pela forma similar que existe aqui entre esse salmo e o Salmo 32, quando ele fala também de dificuldades pelas quais ele passou e enfrentou por causa do seu pecado, aqui tudo indica que o Salmo 38 é escrito nas mesmas condições que o Salmo 32. Aqui tudo indica que isso aqui é consequência daquele período em que entre o pecado dele com Betseba e o arrependimento dele. E o Salmo já começa dizendo que, sendo um Salmo de Davi, ele é escrito em memória. Nós não sabemos ao certo o que ele quer dizer com memória. Há um grupo que acha que ele está dizendo que é para Deus se lembrar dele, porque Deus se lembrando dele, Deus teria misericórdia dele. Warren Wiersbe pensa assim. Por outro lado, um outro autor chamado Matthew Henry diz que não, parece que Davi está trazendo a sua própria memória. O Salmo 70 vai repetir esse mesmo termo e começa com as mesmas ideias: trazer a memória. O que Davi está fazendo provavelmente aqui é que após o seu sofrimento, após toda a situação que ele passou por causa do seu pecado, ele entende que precisa ter sempre na sua memória as consequências óbvias do seu pecado, para que ele tenha sempre motivação suficiente para não retornar ao pecado. Lembrando do que aconteceu no passado, ele tem agora condições suficientes para lidar com o pecado todo dia. Esse trauma que ele sofreu lá atrás é agora uma condição adequada para que ele saiba lidar com o pecado hoje. Esse salmo, meus irmãos, tem não só a aflição do coração. Esse salmo é carregado de sofrimento físico,
Esse salmo é carregado de sofrimento psicológico, esse salmo é carregado de abandono, esse salmo é carregado de traição. Em todas as coisas ele sofre, em tudo ele carrega sobre si o seu fardo. Ele é apresentado como alguém que está extremamente enfermo, e não uma enfermidade só na mente, mas o seu corpo responde a essa situação. Parece que o Senhor coloca nele uma enfermidade física, para que ele atende para a sua realidade espiritual. O que Davi tenta fazer aqui é mostrar qual é a sua real condição quando no pecado, e qual é a única coisa que nós podemos fazer para lidarmos de forma adequada com o pecado. E é isso que eu gostaria de convidar os irmãos a olhar comigo nesse salmo, lidando com o pecado. Algumas coisas a observar. Em primeiro lugar, o sofrimento que o pecado nos proporciona. O sofrimento do pecado, versículos de 1 a 8. Ele começa já de cara rogando ao Senhor. Isso é uma oração. Mas eu preciso que os irmãos prestem atenção numa coisa. Davi não roga ao Senhor para que Ele o livre do problema, que o Senhor o livre do sofrimento, porque ele sabe que aquilo pelo qual ele está passando é uma consequência direta e óbvia do que ele fez. Por isso, acompanhe comigo o versículo 1, ele diz: não me repreendas, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Ele não chega para Deus dizendo: Senhor, não me castigue. Ele não chega para Deus dizendo: Senhor, não me repreenda. Ele não pede isso, porque ele entende perfeitamente que aquilo que ele fez, que o pecado que ele praticou, era justo a punição que ele estava recebendo. Nós não temos do que nos queixar, nós não temos do que nos queixar em nossa vida, em todos os nossos sofrimentos. Nós somos dignos e merecedores de muito mais. Os nossos pecados nos tornam dignos de todo o sofrimento do mundo. É por isso que é tão absurdo quando se escuta por aí alguém dizer: onde está Deus quando as pessoas sofrem? A pergunta está errada. É onde está Deus que não faz as pessoas sofrerem mais? Porque todos os homens são dignos dos sofrimentos pelos quais passam por causa dos seus pecados. Davi não pede para o Senhor retirar dele o sofrimento. O que ele pede é para que o Senhor tempere o sofrimento dele com misericórdia. Ele diz: Senhor, não me repreenda na tua ira. Naquele momento que o Senhor está mais raivoso, se os irmãos prestarem atenção, ele olha no versículo número 1, para Deus como um pai, na mesma proporção que o autor aos Hebreus enxerga. O que ele faz na verdade é dizer: Senhor, alivie a sua mão quando estiver batendo em mim, não me pegue para bater na hora que o Senhor estiver com mais raiva, porque pode ser que o Senhor não dose a pancada de forma adequada. Toda vez que um pai vai bater num filho, ele nunca bate com toda a força do seu braço, ele sempre alivia por causa da sua misericórdia. Ele está dizendo: Senhor, alivia o braço, que o Senhor bata em mim, mas que eu apanhe com misericórdia, que eu apanhe não na tua ira, não no teu furor, mas que eu apanhe debaixo da sua misericórdia, debaixo da sua graça. E é nesse sentido, meus irmãos, que ele chega e começa a descrever todo o seu sofrimento. Grande preocupação dele é que ele está sendo bombardeado pelo Senhor, e os sofrimentos que ele tem sobre si, ele acha que são altos, mas ele sabe que esses sofrimentos estão sendo amainados pela graça de Deus. Mas a forma como ele descreve a ação de Deus com relação ao seu pecado é incrível. Versículo 2 ele diz: cravam-se em mim as tuas setas. Existem várias armas de ataques, existem facas, existem cutelos, existem punhais, existem espadas, mas flechas são diferentes. Flechas não são para se entrar e sair. Flechas são armas onde se entra e fica. A ideia da flecha é não só inutilizar o oponente pela morte, mas é inutilizar o oponente pelos seus movimentos também. Alguém flechado ficava arpoado de tal maneira que os seus movimentos eram impedidos. E ele precisava parar, ou parar para quebrar a flecha para que ele pudesse ter movimentos de novo, ou retirar a flecha, o que era ainda mais perigoso, porque quando a flecha entrava, a sua ponta, como de um anzol, não impedia que ela voltasse sem causar um estrago maior ainda. Então toda vez que uma flecha entrava, ela tinha que sair pelo outro lado. Ele diz: o que o Senhor está fazendo
é algo incrível. O Senhor está me flechando. Ele sabia a dor que flechas possuíam. Ele está dizendo: o Senhor está colocando dores em mim que não podem ser retiradas tão facilmente. O Senhor está colocando em mim dores que eu preciso suportar. O Senhor está me flechando e a tua mão recai sobre mim. Ele está dizendo: eu estou debaixo da sua mão, eu estou debaixo da sua ira. O Senhor está armando os seus exércitos contra mim. O Senhor está pesando contra mim a sua mão. E aí, meus irmãos, vem a descrição de como o Senhor está pesando a mão sobre ele. Eu preciso lembrar aos irmãos que o que ele vai descrever a partir de agora é uma consequência do seu pecado. Tão grave quanto achar que toda doença é consequência do pecado, é achar que nenhuma doença é consequência do pecado. Tão errado quanto uma é o outro. O que o salmista vai nos dizer aqui é que a doença e o sofrimento pelo qual ele está passando é consequência do pecado dele. Ele pecou contra o Senhor e o Senhor o colocou em situação de sofrimento extremo, de doença. Ele está doente porque ele pecou. Ele usa as mesmas palavras de Jó. O pecado que havia lá era de acusar Jó de pecado quando Jó estava doente e não estava em pecado. Mas aqui ele diz: eu estou doente por causa justamente do meu pecado. Pecado produz enfermidade. A mão do Senhor pode pesar por causa de pecado. E ele vai descrever a partir do versículo número 3, ele diz: não há parte sã na minha carne por causa da tua indignação, não há saúde nos meus ossos por causa do meu pecado. Ele reconhece isso. Ele está doente. Nós não sabemos em que momento isso aconteceu. Há quem diga que não, Davi nunca ficou doente. Não, não existe nenhum relato na Bíblia de que Davi ficou doente assim. Mas o Salmo 32, ele diz que enquanto calou os seus pecados, envelheceram os seus ossos pelos seus constantes gemidos todo dia, porque a sua mão pesava dia e noite sobre mim e meu vigor se tornou em sequidão de estio. Os mesmos termos que ele usa aqui. Então o que parece ele está dizendo que o Senhor o fez enfermar antes da criança nascer com Betseba. Ele está dizendo que o Senhor o fez enfermar por causa do seu pecado. Foi o pecado dele que produziu a doença. E ele diz que essa doença ela é terrível, porque de alguma maneira ela traz sobre si uma série de consequências. Primeiro, o texto nos diz que ela traz consequências psíquicas. Versículo 4 ele diz: pois se elevam acima da minha cabeça as minhas iniquidades, e como fardos pesados excedem as minhas forças. Ele diz: eu estou sendo atormentado pelo grau de mal que eu produzi. Ele está sendo atormentado em seu coração pela gravidade dos seus pecados. Ele está dizendo que o mal que ele praticou está acima da cabeça dele. E ele compara os seus sofrimentos por causa desse pecado como fardos pesados. Fardos que ele estava tendo que carregar, um peso de consciência que ele precisava carregar, por causa do pecado que ele tinha praticado contra o Senhor. O seu coração está dolorido, a sua mente está revolta, porque ele simplesmente sabe que todo o sofrimento pelo qual ele está passando é consequência do que ele fez. Ele diz: eu estou em situação difícil, mas quem dera fosse somente problemas mentais, quem dera fosse só sofrimento do coração. Versículo 5 diz: tem sofrimento físico. Ao que tudo indica, ele pegou uma doença na pele, muito parecida com a lepra. Versículo 5: eles tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Ele está dizendo: eu estou em sofrimento mental, e por causa do meu sofrimento mental, a minha doença física fica ainda pior. Parece que ele entende que quanto mais ele se aperreia, pior a saúde dele fica. Então não se sabe se uma coisa é consequência da outra, se por causa do seu sofrimento mental, o seu corpo reagiu com uma baixa imunidade, gerando tumores pelo corpo dele. Não sabemos o que aconteceu aqui. Mas ele está dizendo que por causa dessa loucura, as feridas do corpo dele estão simplesmente apodrecendo, e ele está apodrecendo em vida. Não dá para olhar para isso aqui e não lembrar de Jó.
Mas ele diz, a questão toda aqui é que Jó era um justo, mas é por causa da minha loucura, que eu estou com a pele toda com chagas. Versículo de número 5, ele diz, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. A ideia dele aqui é que esses fardos pesados que ele carrega sobre as suas costas o estão encurvando, mas não só encurvando por causa das dores psíquicas pelas quais ele está passando, mas a descrição é de alguém que está com dores físicas, e cujas dores físicas ele está fazendo ficar não calmo, agitado. Note, ele diz, eu me sinto encurvado, sobremodo abatido, ando de luto o dia todo. A ideia literalmente é de alguém que passa o dia todo vagando para lá e para cá, como alguém que perdeu um parente que não consegue se sentar, tão grande era a angústia que ele estava sentindo. O que ele está dizendo é que estava sentindo dores terríveis, e essas dores o estavam perturbando, de forma que ele passava o dia inteiro angustiado e encurvado por causa dessas dores, e como alguém que está num velório, ele não conseguia parar e se sentar e descansar, por causa da angústia que esse sofrimento lhe trazia. Ele não está bem. Versículo 7 diz, ardem-me os lombos, estou com as costas doendo. Mas literalmente a ideia é ele que estava com febre. Se os irmãos prestarem atenção, a ideia dele é de que ele tem, ora tem febre, ora ele tem calafrios. Talvez por causa da infecção na pele. Por causa da infecção ele está tendo febre. E ora a febre vem o atormentando com calor, e ora ela vem com calafrios por causa dessa febre. Ele diz, ardem-me os lombos, e não há parte sã na minha carne. E ele descreve todo o seu sofrimento quando ele diz no versículo 8, estou aflito e muito quebrantado. O desespero dele, a angústia dele, a agonia dele, agora se expressa na forma como ele vive. Ele diz, eu estou com a minha mente conturbada, eu estou com o meu corpo completamente destruído, a minha enfermidade me abalou de tal maneira que, versículo 8, ele diz, dou gemidos por efeito do desassossego do meu coração. Ele diz, eu começo a gemer. Ele não consegue mais conter o sofrimento dentro de si. Ele começa a gemer de dor, por causa da infecção, por causa do desconforto na pele e assim por diante. Quem já teve alguma coisa parecida sabe como o negócio é complicado. Eu sei que doenças como a bexiga foi erradicada há muito tempo atrás, mas quem teve o azar, como eu, de ter uma doença de pele já na fase adulta, é bem complicado. Eu tive um negócio chamado catapora, e catapora não é um negócio tão simples assim, principalmente quando é agoniado feito eu. Então vamos lá, eu fiquei tranquilo, vamos ver o que é que faz. Minha mãe disse, não vai ser fraquinha que nada. Foi uma baita de uma catapora e saiu a bolha por tudo quanto era canto, minhas costas ficaram terríveis. Eu precisava dormir sentado, porque quando me deitava as bolhas explodiam, e isso piorava ainda mais a situação, não tinha como ficar deitado. E ficou complicado o negócio, e eu passei lá uns 15 dias nessa agonia, sem conseguir dormir, dormindo sentado, se mexendo bem devagarinho para não estourar a bolha, mas não tinha jeito, as bolhas estouraram pelo corpo inteiro. Quando eu já estava muito próximo de ficar bom, uma das recomendações que me fizeram foi, não tome banho. Gente, não tomar banho por quase 30 dias é difícil. Quando as bolhas já estavam secando, já estava tudo muito bem, eu já conseguia até colocar a mão na cabeça, minha mãe foi sair de casa e disse, não tome banho. Pode deixar, mãe. Só não teve ela fechar a porta. Eu corri para um banheiro, tomei um banho como eu não tomava há meses, tentei pentear o cabelo como deu, naquela época eu tinha. E ela chegou em casa e disse, o que foi que você fez? Eu digo, tomei um banho. Graças a Deus, foi bom demais. Ele disse, você vai se arrepender. E como praga de mãe pega, no dia seguinte, as bolhas que haviam secado voltaram.
e saíram novas, saíram outras. E aí eu tive mais uns 15 dias de festa. Mas eu me lembro de uma coisa muito clara, quando uma vez eu me sentei na minha cama, na minha rede, na cama do meu pai, perto da minha rede, olhei para os meus braços, olhei para o meu corpo, e orei ao Senhor dizendo: eu sei exatamente o que Jó sentiu. Ninguém aguentava olhar para mim, nem eu. Estava inchado, eu fedia, eu não me suportava naquela condição. E Davi diz: é assim que a gente fica quando nós estamos em pecado. O pecado nos traz dores, o pecado traz sofrimento. Não é possível pecar sem atrair sofrimento. Ele parece bom, mas ele nos dá alguns segundos, até alguns minutos de prazer, e cobra uma vida inteira de sofrimento. O princípio aqui é que Davi chega e diz: eu sofro, e sofro por causa do meu pecado, porque eu sei o que eu fiz, foi a minha iniquidade que produziu isso. Não tem como pecar, meus irmãos, sem sofrer as consequências do pecado. Não tem como brincar com fogo sem sair queimado. Todos nós sofreremos, ainda em vida, as consequências dos nossos atos. Mas houve um homem, lá na Galileia, há 2000 anos atrás, que sofreu as dores que Davi não chegou a sofrer, que enfrentou em sua alma a angústia terrível, que soube o que é estar melancólico, pensativo e estar em lamento, cujo sofrimento psíquico foi tão grande que afetou os seus vasos capilares e o fez suar sangue. Alguém que confessou para os seus discípulos num ato de fraqueza, dizendo: minha alma está profundamente aflita. Um homem que apanhou e teve a sua carne dilacerada e rasgada por um chicote. Um homem que recebeu sobre sua cabeça uma coroa de espinhos. Um homem que teve a sua túnica colocada sobre costas sangrentas que voltaram a sangrar quando ela lhe foi arrancada. Um homem que foi pregado vivo em uma cruz, mas ele não passou por isso porque pecou. Ele passou por isso porque eu pequei. Ele passou por isso porque você pecou. Cristo sofreu, meus irmãos, e recebeu sobre si todo o sofrimento psíquico e físico possível. Ele padeceu a cruz em nosso lugar, para que eu e você fôssemos poupados do sofrimento eterno que nos estava proposto, para que nós não enfrentássemos o sacrifício e o sofrimento eterno do inferno. Cristo padeceu as dores em nosso lugar, sem merecer. Davi sofreu por causa do seu pecado. Cristo sofreu por causa do nosso pecado. Lidando com o pecado, meus irmãos, em segundo lugar, nós vemos a solidão que o pecado nos proporciona. A solidão do pecado, versículos 9 em diante. Ele chega agora e se aproxima de Deus em oração, e ele vai intercalando esses momentos de oração. Ele chega agora e diz: na tua presença, Senhor, estão os meus desejos. Se você prestar atenção, ele começou o versículo 1 usando o nome de Deus, Yahvé, Senhor, todo em caixa alta. Mas quando ele chega agora no versículo número 9, ele muda. Ele usa um Senhor agora que é Adonai, mas também que pode ser mestre, aquele que manda em mim, aquele que é o meu dono e aquele que me ensina. Esse mesmo termo vai se repetir também lá no versículo de número 21, quando ele traz de novo a ideia do Senhor Yahvé, do versículo 1, e no versículo 22 ele traz de novo o Senhor Adonai, aquele que comanda-me e que me ensina. Ele traz agora um Deus que o ensina a lidar com toda essa situação, um Deus que está com ele e que manda nele, um Deus que é o Senhor dele. E ele agora chega e diz: Senhor, na tua presença estão os meus desejos todos. Ele diz: tudo que eu preciso estão nas tuas mãos, tudo que eu desejo está nas tuas mãos. Ele está dizendo que na presença do Senhor, diante do Senhor, ele tinha colocado tudo aquilo que ele esperava. E nesse sentido ele diz: Senhor, eu só tenho um alento, eu só tenho um conforto na vida agora.
o meu conforto é a presença do Senhor. É impressionante porque crentes, quando pecam, não se escondem de Deus como fez Adão. Crentes, quando pecam, encontram em Deus a única solução para o seu problema, encontram em Deus o único conforto para o seu pecado. Ele diz: Senhor, os meus desejos estão diante do Senhor, a minha ansiedade está na tua frente também, não está escondida do Senhor. O que ele está dizendo é que as orações dele, os sofrimentos dele, estão todos colocados em oração na presença do Senhor. E nessa oração agora ele diz: eu preciso explicar o que está acontecendo, para que a minha ansiedade seja posta diante de ti. É impressionante porque Paulo prega o mesmo conceito, quando ele diz que nós não devemos andar ansiosos de coisa alguma. Em tudo, as nossas ansiedades devem ser colocadas na presença do Senhor. Davi sabia disso. Todo o seu sofrimento ele deposita nas mãos de Deus. Mas agora ele mostra uma segunda fase dos sofrimentos que o pecado traz, que é solidão. Versículo número 10 ele diz: bate-me excitado o coração, faltam-me as forças. Ao que parece, ele tem uma espécie de ataque de pânico aqui. Se você prestar atenção, ele diz que o coração dele está agitado, ele está angustiado a tal ponto que o seu coração está batendo rápido, e ele perde as forças, e o texto nos diz que os seus olhos ficam embaçados. Ele está angustiado, porque ele tem dois problemas nas mãos. Primeiro, o versículo de número 11, ele diz: eu tenho um problema, os meus amigos me abandonaram, os meus amigos e companheiros afastam-se da minha praga. A palavra que ele usa aqui para praga é usada mais à frente entre os profetas para falar de lepra. Então aqui tudo indica, ele está dizendo que as pessoas estavam considerando a doença dele uma lepra, e porque era uma lepra, logo de cara todos os parentes se afastavam dele, todo mundo tinha que ficar longe mesmo, ele tinha que ser isolado de todas as pessoas. Então o que ele está sentindo aqui é uma solidão profunda, porque os seus amigos, os seus companheiros estão afastando-se dele, ninguém mais vem vê-lo, ninguém vem mais procurar por ele, ele está só para curtir esse sofrimento sozinho, ninguém vem ajudá-lo, ninguém vem perguntar como ele está, e nessa solidão ele diz: eu fiquei só porque os meus parentes também ficaram de longe. Só quem chegava um pouco mais perto eram os parentes dele, mas nenhum deles chegava próximo o suficiente para pegar a doença dele. Ele diz: todo mundo fica de longe, meus amigos foram embora, e os meus parentes não chegam perto, ele está só. Você pode achar que isso é um problema, ser abandonado pelos amigos, ser abandonado pelos parentes. Ele diz: não, eu tenho um segundo problema nessa área. Meu segundo problema está no versículo 12. Armam ciladas contra mim os que tramam tirar-me a vida. O interessante nisso tudo é que enquanto os amigos se afastam, os inimigos se aproximam. Enquanto os inimigos o abandonam, enquanto os amigos o abandonam, os inimigos se lembram dele. É uma chance ideal. Ele está doente, ele está em situação frágil, e os inimigos veem uma oportunidade de matá-lo. Ele diz: olha a minha situação, quem deveria me acolher me abandonou, quem deveria me esquecer se lembrou de mim. Eu agora estou sendo atacado, os meus inimigos veem uma oportunidade de me tirar a vida, eles me procuram fazer o mal, eles dizem coisas perniciosas, imaginam engano todo dia, eles miram em mim, eles estão tentando me matar, eles querem acabar comigo, eles querem avançar contra mim. E o que eu faço? O que eu faço quando inimigos tentam me destruir? O que eu faço quando eles falam mal de mim? Ah, claro, eu dou uma queixa bem grande lá no Facebook, reclamo, dou um bando de indireta, fico chateado lá e bloqueio todo mundo do WhatsApp. Davi diz: nada, não é isso que eu faço não. Os meus amigos me abandonaram, não vale queixa de Facebook, meus inimigos estão tramando contra mim, não adianta bloquear ninguém no WhatsApp, eles estão tramando contra mim, eles são traidores. Se você olhar no versículo número 20, ele diz: eles estão me pagando com mal o bem que eu fiz, eles são traidores.
Mas olha como é que ele reage, versículo 13. Mas eu, como surdo, não ouço, e qual mudo, não abra a boca. Davi entende uma coisa bem simples aqui. O abandono dos seus amigos e o levantar dos seus inimigos é consequência do seu pecado. E como consequência do seu pecado, ele não tem do que se queixar. Ele precisa ficar calado. Salmo de número 37, o Senhor disse: não fique indignado por causa dos malfeitores. Não fique indignado por ele. Pelo contrário, ele disse: deixa a ira, abandona o furor, não te impacientes, certamente isso acabará mal. Versículo número 8. Davi entende exatamente isso e diz: qual é a única coisa que eu posso fazer quando os amigos me abandonam? O que é que eu posso fazer quando os meus inimigos se levantam contra mim? Eles estão fazendo isso por causa do meu pecado. Eles estão vendo a oportunidade por causa do meu pecado. Foi o meu pecado que atraiu essa solidão. Ele diz: eu tenho que ficar calado. Primeiro, ele diz: eu não escuto o que eles dizem. Escutar o que os inimigos dizem, meus irmãos, é uma péssima atitude, porque nos deixa angustiados e não resolve. Escutar aqueles que não nos amam é terrível, porque nos deixam angustiados e você nunca vai agradá-los. É por isso que ele diz: o que é que eu faço? Ouvido de mercador. Eles vão continuar falando mal de mim, eles vão continuar dizendo coisas perniciosas, versículo 12. Eles vão continuar imaginando engano todo dia contra mim. Eles dizem: eu não vou me preocupar com isso, eu não vou ficar ouvindo o que eles dizem, eu não estou nem ligando. Tem mais, eu não vou dar resposta a ninguém, porque eu agora sou surdo e sou mudo. Eu nem escuto o que eles dizem e eu nem replico o que eles dizem. Eu nem falo, nem escuto. Versículo 14 diz: sou feito como quem não ouve, e como quem nos lábios não há réplica. Ele diz: não há do que me defender. Sabe o que é pior do que falarem mal de você mentindo? É falarem mal de você com a verdade. É ainda mais doloroso, porque você finda tendo que ser obrigado a reconhecer que é verdade, que o que estão falando de você não é mentira. E tem um pregador que dizia no passado: se alguém falar mal de mim, me chame, porque eu tenho coisas terríveis para dizer a meu respeito, e eu ainda sou pior do que eles imaginam. Nós sabemos quem somos. E Davi diz: eu não preciso me defender, não há réplica, porque eu sei que o que eles estão dizendo de mim é meu pecado. Eles estão me expondo quem eu sou. Eu não devo me defender, mas eu também não devo escutá-los. Vou ficar como quem um surdo, vou ficar como um mudo, que não repete nada a ninguém. Sabe por quê? Versículo 15. Como é possível alguém ficar calado e quieto quando o mundo está em alvoroço, se levantando e dizendo um monte de coisa contra ele? Quando você sabe que alguém está espalhando fofoca a seu respeito, como é que você fica quieto, sem se meter com isso? Ele diz, versículo 15: pois em ti, Senhor, espero. Nós não nos preocupamos muito com o nosso caráter. A gente aprendeu a fingir, e fingir é uma excelente coisa. Nós aprendemos isso com Maquiavel: não importa quem o rei é, importa quem o rei aparenta ser. E por conta disso, como maquiavélicos que somos, nós não estamos preocupados com quem nós realmente somos. Nós estamos preocupados com o que os outros pensam de nós. É por isso que se as pessoas atacarem a imagem que nós criamos, nós ficamos bem chateados. Quando atacam a imagem de que nós queremos projetar, seja de boa pessoa, de uma pessoa calma, de uma pessoa inteligente, de uma pessoa que é competente, se essas imagens são atacadas, nós ficamos extremamente chateados. É o Senhor quem guarda a nossa reputação e não nós. Ele diz que nossa ação deve ser de guardar o nosso caráter, quem nós realmente somos, porque quem nós aparentamos ser, Ele se encarrega de anunciar. Foi isso que ele disse no Salmo 37. Davi diz: eu espero no Senhor, tu me atenderás, Senhor Deus meu. O Senhor vai me atender, é o Senhor que me atende. De repente ele chega agora e diz: eu enfrento problemas de solidão de forma terrível.
Todos me abandonaram, mas eu espero unicamente no Senhor. Queridos, não é possível enfrentar o pecado com amigos, porque os amigos nos abandonam quando nós estamos na pior. Os irmãos e a família nos abandonam quando nós estamos na pior. Os primeiros a nos acusarem provavelmente serão os da nossa casa, porque conhecem os nossos podres melhores do que os outros. Nesse sentido, meus irmãos, uma das consequências do pecado é entendermos de que ele nos trará solidão, ele nos trará abandono. Todos nos abandonarão por causa do nosso pecado. Eu sei que a gente pensa no inferno como um monte de gente dentro de um caldeirão pegando fogo, mas deixa eu dizer uma coisa para você: não existe uma associação para os danados do inferno lá. Não existe uma associação tipo A para todo mundo sentar e conversar e se espalhar das suas angústias. Você não vai ter com quem sentar em meio a uma cutucada e outra para contar das suas mazelas. Ninguém estará preocupado em te acolher. O inferno é um lugar de completa solidão. Não há amigos, porque amigos é graça de Deus e lá não haverá. Não há simpatia, porque simpatia é uma graça de Deus e lá não haverá. Olhar para o próximo, contemplar a dor do próximo é uma graça divina, isso lá não haverá. O inferno é um lugar de solidão plena, solidão completa, e nós já podemos experimentar isso em vida por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nos levam a nos tornar solitários. Nós começamos a andar sozinhos pelo mundo quando estamos em pecado. E quando Ele nos abarca a porta, quando Ele nos pega os pés, todos nos abandonam. Quando se está bem na vida, você sempre vai ter muitos amigos, mas você descobre quantos amigos você tem quando você estiver na pior. Ter milhares de amigos no Facebook não faz a menor diferença. Quem vai no seu velório é quem faz a diferença. O princípio que ele coloca aqui é: fui abandonado por todos, por causa do meu pecado. E o meu pecado afastou todas as pessoas de perto de mim e me deixou sozinho. Um homem lá na Galileia, 2000 anos atrás, foi abandonado por todos. Ele foi abandonado por um grupo de homens que o acompanhou por 3 anos. 11 desses homens o deixaram sozinho na mão de guardas, no meio da madrugada, sozinho. Um deles, um jovem chamado João, fugiu nu, mas fugiu. Um outro, todo machão, dizendo que era importante, que iria protegê-lo, até sacou uma espada e acertou a orelha de um soldado, se escondeu e o negou de madrugada, antes do sol nascer. O negou dizendo que não o conhecia, e praguejando negou que tivesse algum relacionamento com ele. Os seus amigos o abandonaram. Um desses homens, o 12º, não só o abandonou ainda durante a Santa Ceia, e procurou os inimigos dele, e o traiu trocando por algumas moedas, e o traiu de forma cruel, o traiu com um beijo para identificá-lo e entregá-lo nas mãos dos seus algozes. Ninguém o acompanhou, ele andou só. Um homem carregou a sua cruz no caminho, porque foi obrigado. Ele sozinho se viu pregado numa cruz, e sozinho acompanhou todo o sofrimento que foi ser xingado o tempo inteiro. Mas assim como diz o profeta Isaías, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, ele não praguejou sua solidão, ele não se queixou da sua solidão, ele ficou surdo para as acusações, ele ficou mudo para as réplicas, mas ele não merecia. A sua solidão não foi fruto do seu pecado, a sua solidão não foi pelo que ele fez, a sua solidão foi por causa do meu pecado, a sua solidão foi por causa do seu pecado. Cristo morreu só,
Cristo esteve só, Cristo não foi acompanhado por ninguém, para que sozinho Ele se tornasse o vencedor, para que não dividisse com ninguém as glórias da sua batalha, para que não dividisse com ninguém as glórias da sua conquista. Ele foi só até a cruz, e sozinho ressuscitou, por causa do meu e do seu pecado. Davi ficou só, e foi obrigado a ficar calado diante das angústias, por causa do seu pecado. Cristo ficou só, e foi obrigado a ficar calado diante das suas angústias, por causa do seu e por causa do meu pecado. Lidando com o pecado, meus irmãos, em último lugar, nós encontramos a solução para o pecado, a partir do versículos 15 em diante. O texto nos diz, queridos, que esperando no Senhor e atentando para o Senhor Deus, ele pensa nas consequências dos seus atos, não para com ele mesmo agora. A oração de Davi muda completamente o tom, porque ele não olha mais para si, ele agora olha para Deus. E mesmo que os versículos 16 e 17 pareça que ele está olhando para si, ele está olhando para a glória de Deus. Versículo 16 ele diz: porque eu dizia, não suceda que se alegrem de mim e contra mim se engrandeça quando eu resvalar aos pés. Ele diz, essa era a minha oração. Quando Davi roga por isso, quando Davi diz, Senhor, que eles não se alegrem com minha queda, ele não está pensando em si. Ele é o representante de Deus em Israel, ele é o rei de Israel, e como representante de Deus em Israel, a queda do rei era a queda de Deus. Zombar do rei era zombar de Deus, uma derrota do rei era derrota de Deus, a humilhação do rei era humilhação de Deus. Os homens não faziam diferença, e a queda de Davi iria ser reputada a Deus. Ele diz, Senhor, a minha oração era que eu não fosse essa pedra de tropeço, que eu não caísse, porque eu caindo, eu resvalando os pés, eles iam se alegrar, e a alegria deles iria trazer como bojo a alegria que eles têm do Senhor não ser capaz de ajudar. Ele está preocupado com a glória de Deus. Ele vai dizer isso no Salmo 69, que não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor Deus dos exércitos, nem por minha causa sofram vexames aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Ele diz, eu não desejo que o Senhor seja envergonhado por minha causa. Mas de repente, versículo 17, ele diz, pois eu estou prestes a tropeçar, a minha dor está sempre diante de mim. Isso é uma confissão de alguém que está com as suas últimas forças, e a sua queda e a sua derrocada final está diante dos seus olhos, e ele sabe que se ele tiver uma derrocada final, é Deus que será humilhado na boca das pessoas, porque quando um crente cai, ele não cai sozinho, ele traz a honra de Cristo na sua queda também. Porque os inimigos da igreja não ficam dizendo, fulano deu uma vacilada, eles dizem, olha o crente. E quando eles dizem, olha o crente, eles estão dizendo, o Deus dele não o ajuda. É Deus que é humilhado. Davi diz, Senhor, eu não quero isso, eu não quero isso. Como é que eu me livro disso? Como eu saio disso, dessa situação? Como sair dessa situação de não envergonhar o nome do Senhor? Como sair dessa situação de não romper com os laços sagrados, de levar o nome de Cristo e agora envergonhá-lo? Como fazer isso? Versículo 18. Está aí como é que se faz. Olha o que ele diz aí. O que é que eu faço? Confesso a minha iniquidade. O que ele faz aqui é dizer, Senhor, eu estou arrependido. Eu estou arrependido. E o ato de alguém que está arrependido é basicamente duplo aqui nesse versículo 18. Basicamente ele diz, em primeiro lugar, Senhor, eu confesso o meu pecado, a minha iniquidade está na sua frente, eu admito o que eu fiz, eu admito o meu erro. Crentes não são pessoas perfeitas, crentes são pessoas que aprenderam a dizer o que fizeram de errado. Crentes são pessoas que aprenderam a confessar os seus pecados. Crentes não se colocam como pessoas especiais, crentes se colocam como as piores pessoas do mundo. Uma vez eu estava debatendo com uma moça homossexual,
e mostrando para ela os textos bíblicos dizendo que o pecado dela era bíblico e que Deus condenava aquele pecado. Quando ela não tinha mais como se defender dos versículos, ela olhou para mim e disse: é porque você se considera um santão e eu sou uma pecadora. Eu disse: não, minha filha, agora você errou feio. Os meus pecados me atormentam todo dia. Eu sou ainda pior do que você. Meu coração provavelmente é pior do que o seu. Meus pecados são ainda mais feios do que os seus, e são ainda mais graves do que os seus, por causa das posições em que eu ocupo. Mas eu não escondo isso. Eu os confesso. E se você confessar o seu, Ele vai te perdoar também. Davi diz: o que é que eu faço? Ele diz: eu confesso. Mas em segundo lugar, o que é que eu faço? Versículo número 18: suporto o quê? Tristeza por causa do meu pecado. Isso se chama contrição. Ele diz: tem dois fatores que precisam acompanhar os crentes aqui. Se eu quero resolver o meu problema com o pecado, se eu quero resolver o meu problema com o pecado, em primeiro lugar eu confesso ao Senhor o meu pecado. Mas confessar o meu pecado com a cara mais lisa do mundo, sem ter nenhuma consciência da gravidade do que eu fiz, não faz diferença. É como você pisar no pé de alguém e só dizer desculpe e nem virar a cara para ele. Não faz a menor diferença. É só um ato de boa educação, mas não é um ato de real arrependimento. E o Senhor sonda os nossos corações. E por Ele sondar os nossos corações, o que Ele espera encontrar em nosso coração, que se diz confessar o pecado, é alguém que esteja realmente arrependido, tristeza pelo pecado praticado. Notaram isso? Ele diz: eu confesso, mas eu suporto tristeza por causa do meu pecado. Ficar triste pelo pecado é algo sério, meus irmãos. Sabe por quê? Porque isso não muda o que está ao nosso redor, mas muda o que está dentro de nós. Vejam aí versículo 19: mas os meus inimigos são o quê? Vigorosos, eles são fortes, e são muitos os que me odeiam sem causa. Isso nós já vimos em outros salmos. O mundo não precisa de motivo para odiar a igreja. Ah, vocês são um bando de quadrado, vocês são antiquados, vocês são retrógrados, homofóbicos, gordofóbicos, vocês são racistas, vocês são... Meu irmão, não interessa, deixa eles xingarem, porque não importa o que você faça, eles te odeiam só porque eles te odeiam. Então não adianta mudar o discurso, não adianta mudar a pregação, não adianta deixar a igreja bonitinha, deixar tudo arrumadinho para que eles nos amem, dar um abraço neles no sinal de trânsito, ficar lá no centro da cidade distribuindo flores. O mundo nos odeia porque odiaram a Cristo, e se nós estamos em Cristo, eles nos odeiam também. Davi diz: eles nos odeiam sem causa. A minha confissão não faz diferença nenhuma para eles. Eu sou fraco, mas eles são fortes, eles são vigorosos, eles são muitos. Olha o contraste que ele está fazendo com ele mesmo. Quem é Davi aqui? Davi, ele está fraco e eles são fortes. Davi desanimado e eles vigorosos. Davi solitário, eles são muitos. Eles são traidores, versículo 20, eles pagam o mal com o bem. São meus adversários. Ele diz uma coisa interessante aqui: porque eu sigo o que é bom. Aí você pode dizer: que coisa, Davi está dizendo que está sofrendo isso tudo por causa do pecado, e ele ainda acha que é bom. Ele não disse que é uma pessoa boa, notaram aí? Ele diz que segue o que é bom. Ele segue o Senhor, ele segue a bondade do Senhor. É por pertencer a Deus que eles o odeiam. Davi diz: isso não muda nada lá fora. A minha confissão de pecados não faz nenhuma diferença para eles. Quando eu confesso os meus pecados, eles me consideram fraco.
Quando eu confesso o meu pecado, eles acham que é uma oportunidade para pisar em cima de mim. Isso faz a menor diferença. Sabe por quê? A oração final de Davi é só para Deus, é só para o Senhor. E ele faz 3 pedidos aqui, que são os nossos pedidos quando nós confessamos os nossos pecados. Olha aí, versículo 21. Ele diz, em primeiro lugar, não me desampares, Senhor, Deus meu. Note que a palavra Senhor aí está toda em caixa alta, do jeito lá no início. O Deus que me salva, o Deus com quem eu tenho compacto, o Deus com quem eu tenho aliança. E o que ele diz é: Senhor, aquele com quem eu tenho um pacto, com quem eu tenho uma aliança, Senhor, não me desampares, não me desampares, esteja comigo, que o Senhor me perdoe, confesso ao Senhor o meu pecado, me entristeço por causa dele, os meus inimigos se levantam contra mim. Senhor, não me deixe só nesse momento difícil, não me desampares, Deus meu, não te ausentes de mim, não saia de perto de mim. E no final, versículo 22, ele diz: apressa-te em me socorrer, Senhor. Seja rápido em me ajudar nisso, apresse-te em socorrer-me. Mas eu quero que você veja como é que ele termina o salmo. A última palavra do salmo, ele diz: salvação minha, meu Salvador. O que leva Davi a confessar, meus irmãos? O que leva Davi a se entristecer pelo seu pecado diante do Senhor, se os inimigos vão aproveitar a sua fraqueza e vão tentar engoli-lo vivo? Ele diz: porque eu confio no Senhor, porque eu espero no Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me acudir, eu sei que os meus inimigos estão tentando me engolir, que os meus amigos me desampararam, o Senhor não me desampara, o Senhor não vai ficar ausente de mim, o Senhor vai me socorrer, o Senhor é o meu Salvador, Ele me salva, é Ele quem vai me salvar, é Ele quem vai me garantir o perdão no final. Um homem, lá na Galileia, 2000 anos atrás, ele da mesma maneira viu seus inimigos se avolumarem, viu homens maus se levantarem contra ele. Ele apresentou-se na presença de Deus e fez uma oração muito parecida, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Nessa oração ele se sentiu só, porque ele precisava estar só, ele precisava realizar aquilo só, ele precisava contemplar o desprezo divino para com o pecado, ele precisava experimentar no seu próprio corpo o peso da ira de Deus contra o pecado, ele precisava receber a punição pelo seu próprio pecado. Ele não teve salvação para ser a nossa salvação. Cristo, meus irmãos, foi para a cruz do Calvário e enfrentou aquilo que Davi se livrou. Davi então clama ao Senhor por salvação, mas é em Cristo que todo o pecado é carregado, é sobre Cristo que toda a ira de Deus é derramada. É por isso que a única confiança que Davi possui é no Salvador que vai ser grudado na cruz do Calvário. É em Cristo que está a nossa salvação. Foi Ele que foi desamparado, foi Ele que foi abandonado, foi para Ele que não houve salvação, foi para Ele que não houve socorro. Deus não retirou da cruz, Ele morreu, Ele pagou em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos orar os versículos 21 e 22 tranquilos, para que eu e você pudéssemos dizer: não me desampare, Senhor, para que eu e você pudéssemos dizer: Senhor, não te ausente de mim, para que eu e você pudéssemos dizer: Senhor, apressa-te em me socorrer. Para Isaac, quando Abraão levantou o seu cutelo para matá-lo, o Senhor disse: não faça isso. O Senhor proveu um cordeiro que foi morto no lugar de Isaac. Mas Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que confiar nele, que crê nele, não pereça, mas tenha a vida eterna. Para Cristo não houve um substituto, Ele era nosso substituto. Deus proveu para si um cordeiro, e o cordeiro era Jesus. Ele é a nossa salvação. Ele nos salvou. Nos resta, meus irmãos, confessar e sentir a dor do nosso pecado, na certeza que temos que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Cabe à igreja do Senhor orar ao Senhor, rogando por misericórdia, e o Senhor, que é a nossa salvação, nos salvará. Queridos, o texto nos começa a mostrar alguns desafios importantes, para que nós saibamos como lidar com o pecado no nosso dia a dia. Em primeiro lugar, aprendamos isso de uma vez por todas: não existe pecado que não tenha consequências. Não interessa o tamanho do pecado que você praticou. Talvez a gravidade do pecado possa gerar consequências maiores, mas todo pecado traz consequência. De forma que todo pecado vem com a promessa de vida, todo pecado vem com a promessa de prazer, todo pecado vem com a promessa boa. Mais uma vez, o pecado sendo concebido, ele dá à luz a morte, ele nos engole vivo, e ele nos traz sempre sofrimento, ele nos cobra um preço, e o preço que ele nos cobra é a morte. Se não for sofrimentos agora, se não for sofrimentos aqui em vida, serão sofrimentos eternos, mas todo pecado trará consequência. Devemos parar imediatamente de achar que existem pecados que eu posso pecar com certa tranquilidade, porque afinal de contas é só pedir perdão a Deus que está resolvido. Não, meus irmãos, não existe pecado que não traga no seu bojo sofrimento. O seu pecado escondido de pornografia, o seu pecado escondido de adultério, escondido virtual, vai refletir na sua família, vai refletir no seu relacionamento com a sua esposa, vai refletir na forma que você lida com seus filhos. A sua casa será destruída por causa de uma revista pornográfica. Não existe pecados pequenos, eles terão consequência. A sua forma como você se lida no dia a dia com pequenas mentiras, criando pequenas desculpas o dia todo, vai refletir na criação dos seus filhos, que se tornarão mentirosos. E a Bíblia nos adverte que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino dos céus. Não é mentira grande, não, é mentira pequena, são desculpas pequenas, coisas miúdas. O Senhor nos adverte para o fato que todo pecado traz sofrimento, mas Ele nos lembra hoje também que todo pecado traz solidão. E toda vez que nós nos aproximarmos do pecado, nós iremos arcar com eles em solidão, porque o Senhor vai despejar a sua mão sobre nós, e nós seremos a obrigá-los a encará-lo sozinho. E se você não encarar essa solidão agora, vai ter um bocado de amigo teu que vai pegar na alça do seu caixão, vai te jogar num buraco, e lá você estará só. Se não for agora, será no futuro. A solidão vai chegar, e vai chegar um momento que não vai ter patotinha para dar risada. Vai chegar um momento que não vai ter patotinha para dar uma gargalhada e ficar brincando e gozando das coisas que acontecem na vida. Vai chegar um momento que não vai ter um grupo de apoio. Vai chegar um momento que não vai ter ninguém para te auxiliar. Será você e Deus, e você terá que arcar com as consequências do seu pecado em solidão. Por isso, meu querido, antes de encarar as consequências do pecado em sofrimento e solidão, encare-o na presença de Jesus Cristo. Corra para Ele,
Ele enfrentou todas essas dores para que eu e você não caíssemos nos mesmos buracos. Eu e você somos convidados hoje a confessar o nosso pecado e sentir profundamente em nosso coração o arrependimento pelo que nós fizemos. Eu e você somos convidados a confessar o nosso pecado, na certa, segura esperança de que Cristo é a nossa salvação. Que Ele morreu para que eu e você não recebêssemos condenação eterna, para que eu e você não tivéssemos sofrimento eterno, não tivéssemos solidão eterna, mas tivéssemos gozo eterno e presença dEle eterna, por causa da morte dEle lá na cruz do Calvário. Eu parei de brincar com fogo. Não quis mais saber de plástico pegando fogo. Não quis mais saber do resto de pólvora que meu pai me dava para eu tocar fogo. Eu abandonei fósforos. Só porque eu fiquei com a marca na perna. Quando o plástico queimando ficou na minha perna fervendo. Não vamos esperar as consequências do pecado, porque pode ser que essas consequências sejam eternas. Não vamos esperar as consequências do pecado para pararmos de brincar com ele. O Senhor nos convida hoje ao arrependimento sincero, e é uma confissão sincera, para que sejam cancelados os nossos pecados. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.